Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu tô de novo aqui escondido atrás do computador para que a gente possa fazer nessa aula a nossa pesquisa sobre o público da nossa apresentação. Quem são as pessoas que vão ouvir o que a gente tem para falar, que vão ouvir o que você tem para falar? Que tipo de pessoa elas são, quais referências elas têm? Quanto mais você conhecer as pessoas para qual você vai se apresentar, mais elas vão gostar de você, mais elas vão prestar atenção no que você tem para falar. Então eu vou começar pelo menos primeiro descobrindo qual é a faixa etária das pessoas que vão me ouvir. Quem são? Qual é a faixa etária? Por exemplo, 17 a 22 anos? Ou elas têm 35 a 40 anos? Ou têm de 50 a 56 anos? É importante você descobrir de qual geração elas pertencem, para você descobrir quais são as referências que essas pessoas têm, quais os objetivos que elas têm em estar ali, e quais os objetivos de vida que elas têm, quais os gostos elas têm. Você consegue descobrir isso muito pela qual geração ela pertence, a geração Y, qual geração ela pertence, descobrindo qual é a faixa etária do seu público. É uma pergunta muito importante que você tem que saber para todas as apresentações que você fizer. O que mais? Vai ter mais homem ou vai ter mais mulher na minha apresentação? Por que você faz essa pergunta? Porque se tiver um monte de mulher, elas vão querer ouvir certo tipo de tema. Elas vão estar mais propícias a rir de certo tipo de piada. Assim como se tiver mais homem, é a mesma coisa. Você vai falar de certos temas que, como se você vai falar de futebol, se tiver um monte de homem, eles vão adorar. Eles vão entender o que você está falando. Se você fizer uma analogia sobre o seu tema relacionado a futebol, nossa, eles vão entender perfeitamente o que você está falando. Agora, se for um público feminino, público só de mulher, e você fizer uma palestra cheia de analogia com futebol, talvez a maioria não entenda. Então é importante você saber, vai ter mais homem ou vai ter mais mulher? O que mais? Vai ter mais casais ou vai ter mais gente solteira lá? Por quê? Porque se tiver um monte de casal lá, é legal que você pode brincar com eles. Como é que vocês se conheceram? Quanto tempo estão juntos? Tem várias brincadeiras que você pode fazer que são bem cotidianas para soltar, para trazer essas pessoas para mais perto de vocês. Porque os problemas e as alegrias que os casais enfrentam são muito parecidos. Todos eles são muito parecidos, então você vai saber o que eles estão passando. Solteiros é a mesma coisa, você pode brincar, porque o cara é solteiro, ele vai pra balada, a menina solteira vai pra balada, e daí você pode brincar com o fato dele estar solteiro e tentar brincar que você vai formar um casal. Ó, fulano, tudo bem? Olha só, tem ela que também tá solteira. Que tal a gente formar um casal aqui no final? Que tal você passar uma cantada nela? Enfim, aí você vai dependendo de qual tipo de apresentação você vai fazer para você ir sentindo qual é o clima. Mas é importante você saber se vai ter mais casais ou mais solteiros na sua plateia. Qual a classe predominante na sua plateia? Qual a classe social? Por que você faz essa pergunta? Porque dependendo de qual classe a pessoa pertence, você já vai saber que tipo de rotina ela tem. Por exemplo, a classe alta, ela viaja muito para a Europa, ela viaja muito para os Estados Unidos, ela usa roupa de marca, ela tem carro importado. Então você tem já algumas coisas que você sabe sobre a classe social que ela pertence. E com isso, você conhece mais ela. A mesma coisa a classe mais baixa. Você pode brincar fazer algumas brincadeiras relacionadas. Enfim, então é importante você saber qual é a classe social predominante na sua plateia, para você conhecer quais os tipos de gostos e referências as pessoas têm. E mais, por qual motivo eles estão ali? Essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes as empresas ou as faculdades, elas te obrigam as pessoas a assistirem determinada palestra. Então, muitas vezes a pessoa queria estar em casa, queria estar dormindo, queria estar fazendo outra coisa, não precisa estar obrigada ali. Se é no caso da faculdade, é por horas aula. Se é no caso da empresa, porque você tem que estar ali. Ou no caso de empresa, às vezes a pessoa está ali só porque ela quer o prêmio no final. Às vezes tem uma premiação no final da conferência e tal. E ela está ali esperando o prêmio. Só que ela tem que passar pelo que você tem que falar. Então, que tal transformar, que tal criar um interesse, uma motivação para aquelas pessoas te ouvirem? Então, se você sabe qual é o motivo que elas estão ali, você pode brincar com isso. Eu sei que tá todo mundo aqui porque tá esperando, quer ganhar horas aula, mas eu vou falar um negócio aqui muito legal que vocês vão gostar. E você cria esse gatilho, você cria essa motivação para a pessoa estar ali e prestar atenção em você. É importante você saber isso também.
Pesquise tudo que você puder sobre a cidade e o estado que você vai se apresentar. Por exemplo, eu fiz recentemente uma palestra em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu não conhecia nada sobre Natal. E aí eu fui lá pesquisar. Eu pesquisei sobre prato típico, as praias que tem, como que as pessoas andam, se comportam, como elas falam, várias coisas a respeito da cidade, quem eram pessoas famosas da cidade. Enfim, eu pesquisei tudo que tinha relacionado à cidade. Para que eu pudesse, time de futebol eu pesquisei, enfim, tudo que tivesse relacionado à cidade, para que eles entendessem, eles sentissem que eu me importava com eles, para que eles sentissem que eu conhecia um pouquinho da vida deles. E isso é muito legal, porque as pessoas se surpreendem quando você sabe coisas da cidade que talvez muitas pessoas nem saibam. Até as pessoas que moram lá às vezes não sabem, e você sabe também. Outra coisa importante para você pesquisar bairros da cidade, do bairro mais rico e o bairro mais pobre. Então, por exemplo, você pode pesquisar qual que é o bairro de classe alta, que a galera rica mora, sabe? Então você vai brincar, você brinca com uma pessoa na plateia e fala, você eu tô sabendo, você é rico, você mora lá no Morumbi. Aí todo mundo, é verdade, tá, então você brinca com isso. Ou então, um bairro que é famoso por ser muito violento, né? Um bairro que é mais perigoso de se andar e tal. Você fala, cara, só podia, né? Você é do bairro tal. Então, assim, você brinca com isso de uma forma que as pessoas gostem, não é de uma forma agressiva. É uma brincadeira, uma piada, uma constatação. Então você pode... Tem muito interessante você conhecer os bairros da cidade. Você pode perguntar para as pessoas, né? Quais são os bairros que elas moram e tal. O que mais? A cidade que você vai fazer a apresentação, ela tem rivalidade com outra cidade? Por que eu pergunto isso? Por exemplo, aqui no Paraná tem várias cidades que têm uma certa rivalidade uma com a outra. Por exemplo, Pato Branco e Francisco Beltrão. Eles têm uma rivalidade, são duas cidades mais ou menos do mesmo tamanho, que estão crescendo mais ou menos da mesma medida, só que uma tem uma coisa a mais, uma tem uma faculdade a mais, outra tem, sei lá, um prédio mais alto, e elas ficam rivalizando para ver quem que é melhor. E é legal você saber isso, porque daí você pode brincar, né? Por exemplo, você pode misturar o bairro da cidade com a cidade rival. Por exemplo, quando eu faço show em Pato Branco, palestra, alguma coisa em Pato Branco, eu brinco, qual bairro vocês moram? A pessoa fala, moro no centro, moro no bairro tal, moro no bairro tal. Daí eu falo, tem alguém que mora aqui no pior bairro aqui de Pato Branco? É um bairro mais afastado, o pessoal costuma chamar de Beltrão. As pessoas dão risada, elas ficam doidas, porque elas brincam, então quer dizer que Pato Branco, então quer dizer que Francisco Beltrão é um bairro de Pato Branco. É só uma piada, só uma brincadeira, mas que as pessoas adoram, porque parece que você está do lado delas. Então, quanto mais detalhezinhos desse você souber, mais você vai ganhar a plateia, mais ela vai ficar do seu lado. E sempre procura trabalhar com a maioria. A maioria é de tal cidade, então brinca com isso. A maioria é de tal idade, então foca nessa maioria. Senão, porque não tem como você agradar a todos. Você tem que focar num público maior. Qual é a maioria? Qual que é 80% do seu público? E nisso que você vai focar. Qual tipo de música eles ouvem? Por exemplo, se você for pro Rio, as pessoas ouvem muito funk. Se você for pro Nordeste, se for para Recife, as pessoas gostam de ouvir sofrência. Pablo da Sofrência, é um cara que faz muito sucesso lá. Talvez você nem tenha ouvido ele falar desse cara, mas é um cara que faz muito sucesso lá. Então, procure pesquisar quais são as referências musicais do público, para você brincar com isso, para você poder fazer uma analogia com isso, para você poder colocar uma música relacionada a isso lá. Por exemplo, no Paraná, ouve muito sertanejo. Enfim, então você pesquisa sobre que tipo de música as pessoas ouvem, para você saber e conhecer um pouco mais sobre a vida daquelas pessoas. O que eles assistem? Seriado, novela, filmes, vídeos no YouTube? Se for um público mais novo, público pré-universitário ou universitário, talvez você possa citar durante a palestra, fazer alguma analogia com alguma pessoa, com algum youtuber, com algum vídeo, Porta dos Fundos, Parafernália, Felipe Neto, enfim, você pode... Kéfera, você pode brincar com essas pessoas que fazem parte da vida delas, que fazem parte do cotidiano. Filmes, sempre tem aqueles filmes clássicos que você pode fazer brincadeira, analogia, que as pessoas saiam. Por exemplo, o pessoal mais velho vai ter assistido todos os Rambo, Rock, enfim, você vai conseguir fazer com que eles entendam o que eu estou falando através de analogia de filme. Novela é muito legal brincar com o cotidiano. Se está acontecendo alguma polêmica na novela, todo mundo está sabendo, a maioria das pessoas está sabendo. Então, assim, brinca com isso, fala, isso é igual na novela, a novela faz isso, isso e isso.
Seriado, a mesma coisa. Tem alguns seriados que todo mundo assiste. Por exemplo, se você pegar uma classe mais jovem hoje, já assistiu Walking Dead, que é o seriado do zumbi. Você pode fazer uma brincadeira inteira relacionada com Walking Dead. É importante você saber o que eles assistem para você saber que tipo de analogia, que tipo de referência você pode brincar. Por exemplo, eu fui assistir uma palestra esses tempos, e é um grande evento em São Paulo, e uma das palestras desse evento era para, 500 empresários que estavam lá e tal. Numa das palestras desse evento, o palestrante ele fez uma analogia de toda a palestra inteira fez uma analogia com House of Cards, que é um seriado que passa no Netflix, que é sobre um político e tal. Eu assisti o seriado, então eu adorei a analogia, eu fiquei pirado, pra mim foi excelente. Só que eu percebi que a maioria das pessoas não sabia do que ele estava falando. Ou seja, ele esqueceu de pesquisar se o público dele tinha essa referência. Porque não adianta, se o público não tem referência, você pode fazer a melhor das palestras, a melhor das analogias, que não vai dar certo, porque as pessoas não têm referência. Então as pessoas têm que ter referência. Quando elas não têm referência, e você quer muito usar o seriado, por exemplo, como um mote para sua apresentação, aí você vai ter que fazer uma breve introdução explicando, House of Cards é um seriado assim, que o político ele faz isso, faz aquilo com o outro, por exemplo, como acontece isso na vida real, aqui no Brasil, com tal e tal político. Então você contextualiza o seriado, o que você quer falar para as pessoas saberem do que você está falando, né? Então, mas é muito legal quando você faz isso, quando você consegue fazer uma analogia com um seriado, novela, filmes e vídeos no YouTube, por exemplo. Tem alguma celebridade na cidade que você vai se apresentar? Por exemplo, se for em Curitiba, todo mundo conhece o Oil Man. O Oil Man é um cara que fica andando de sunga, cheio de óleo no corpo, andando de bicicleta por toda a cidade. Então você tem toda cidade, praticamente toda cidade, por menor que seja, tem uma figura que é da cidade, tem uma figuraça, uma celebridade. Ou pode ser um apresentador local, ou pode ser alguém que virou, por exemplo, Pato Branco. Em Pato Branco você tem o Alexandre Pato, que é jogador de futebol, que é de Pato Branco, então você pode brincar com isso. Você tem a Bozena, que é um personagem que surgiu na televisão e que ele era de Pato Branco. Então, assim, você pode brincar com isso. Você vai fazer uma palestra em Pato Branco, você já pergunta, e a Bozena, tá por aí? Você começa a brincar, porque daí, lá em Pato Branco, só come pão com linguiça. Você pode brincar com isso, porque você mostra que você conhece as pessoas, mostra que você conhece a rotina, o cotidiano daquela comunidade. Isso é muito legal. Então, descubra se existem celebridades locais na cidade onde vai se apresentar. Quais times de futebol predominantes? A cidade tem time de futebol? Por exemplo, você pode perguntar para as pessoas quais times elas torcem, se você fizer uma brincadeira com isso. Ou então, se tem times locais, você pergunta também. Por exemplo, lá em Recife, você tem Sport Recife, você tem o Náutico. Cada time desses, você tem uma brincadeira para fazer. Você tem um tipo de público que torce. Então é bem legal você descobrir quais times de futebol que as pessoas torcem, para você brincar. Tem muita rivalidade nisso também. E é bem legal você brincar com isso. Quais os pratos típicos da região, da cidade? É bom você conhecer, para você poder brincar. Puta, eu comi um baião de 2 hoje no almoço aqui, coisa incrível. Tomei um suco de cajá. Então é legal você saber coisas a respeito dos pratos típicos, das bebidas da cidade. Mas qual o sotaque que a pessoa tem? Qual o sotaque? No Rio de Janeiro você tem um sotaque bem carregado, carioca, com certeza. Meu irmão, vamos estrondar tudo. Você pode brincar com isso. É muito legal você elogiar o sotaque, né? Você vai fazer uma palestra no Rio Grande do Sul, aí você fala, mas barbaridade, eu adoro o sotaque daqui, mas que coisa, tchê. Eu adoro, eu acho muito legal, acho trilegal o sotaque daqui. E aí as pessoas vão gostar mais de você, porque você está elogiando uma coisa que é delas. Você está elogiando o sotaque delas. Muitas pessoas, até por rivalidade de regiões, criticam o sotaque da outra. Olha o sotaque que a pessoa tem, esse carioca, olha o sotaque desse mano paulista. Em vez de você fazer isso, você vai elogiar. Nossa, que legal, muito legal esse seu sotaque. Me ensina depois. Outra coisa que você pode fazer, que acrescenta muito próximo de sotaque, quais são as gírias locais, né? Que tipo de dialeto existe ali? Toda região tem uma gíria local. Por exemplo, em Maringá, no Paraná, as pessoas falam muito pior. Para maringaense, não importa se tá bom ou se tá ruim, tá sempre pior. Que é tipo,
Ah, eu sei, cara. Eu sei o que você tá falando. É verdade. É, tipo, é verdade. Eu concordo com você. Só que eles falam pior. Então, assim, você pode brincar com isso. Você pode criar algumas brincadeiras. Você pode pegar uma palavra, por exemplo, no Rio Grande do Sul você vai falar bar toda hora, mas barbaridade, trilegal. Você pode pegar algumas gírias delas. No Nordeste, no Norte, você fala oxi, oxi. Você pode brincar com isso. Você pode descobrir quais são as gírias locais. E tem muitos, cada cidade tem seu próprio dialeto. É muito legal você saber isso. As pessoas adoram quando você sabe as gírias locais, quando você sabe as palavras que são, por exemplo, mandioca. No sul é mandioca, lá no Nordeste é macaxeira. Então quando você sabe essas palavras, são a mesma coisa, só que com outros tipos de palavra, você aproxima muito o público. É muito importante você pesquisar isso. O que mais? A cidade que você está é conhecida por alguma coisa? Por exemplo, é impossível você fazer uma palestra em Varginha e não falar do ET de Varginha. Então, a Varginha foi conhecida como a cidade do ET. Curitiba, conhecido como uma cidade mais fria, uma cidade onde o povo é mais fechado, você pode brincar com isso. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Enfim, você pode brincar com do que aquela cidade é conhecida. Procure saber se a cidade pela qual você está ela é conhecida por alguma coisa. Maior produtor de soja do Brasil. Enfim, tem várias coisas que a cidade é conhecida por ser uma cidade hospitaleira. Então, procure pesquisar e descobrir se a cidade que você está se apresentando ela é conhecida por alguma coisa nacionalmente ou até no estado, enfim. Quais assuntos você deve evitar? Isso é muito importante você descobrir. Se você pode falar palavrão ou não pode. Se você pode falar, por exemplo, de assuntos mais delicados, como religião, como política. Descubra quais assuntos. Geralmente o contratante, geralmente a pessoa que vai te chamou para fazer a palestra, para fazer essa apresentação, ela já te diz, mas você pode perguntar para ela, eu posso falar desse assunto? Pode. Geralmente eles sabem essa resposta, mas geralmente pode ser que ele te dê uma resposta e não seja verdade. Então cabe a você também pesquisar através de todas as outras perguntas, através de todas as outras pesquisas ali, pesquisar se aquele público está acostumado com tal tipo de assunto ou não. Mas vale a pena você ouvir a opinião da pessoa que te contratou, da pessoa que te chamou para fazer a apresentação. Muito bem, eu deixei mais três espaços em branco aqui, que é para quê, senhoras e senhores? Que é para você preencher. Exatamente, um pequeno exercício para você fazer aqui, para você dentro da sua pesquisa, do seu estudo, você pensar em mais 3 tópicos que seria interessante você saber a respeito das pessoas que vão estar lá. A cor preferida, tipo de cabelo, tipo de penteado, não sei. Busque aí e ache mais 3 itens para você preencher essa pesquisa para ela ficar com 20 tópicos. Para a pesquisa do seu público ficar com 20 tópicos. Lembrando que você tem que fazer isso aqui, hein? Isso aqui, toda apresentação que você fizer, você tem que passar por essa pesquisa, que ela é extremamente importante. Ela é o diferencial, ela é um dos grandes diferenciais das pessoas, dos grandes comunicadores. Conhecer e criar aquele clima intimista. Quanto mais intimista o clima for, quanto mais as pessoas sentirem que você gosta delas e se interessa por elas e sabe quem elas são, mais relaxada você vai ficar, mais elas vão prestar atenção em você, mais gostoso vai ficar o clima da apresentação. E eu acho que é isso que você quer na sua apresentação. Bom, é isso aí, senhoras e senhores. Eu te vejo na próxima aula. Tchau!